Que loucura é essa? Por que eu comecei com esse responsório, na verdade, de Santo Antônio, né? Na verdade, porque quem fez isso foi o José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, que foi um dos principais artistas da arte barroca aqui no Brasil. Então, quis começar com essa musiquinha para a gente já entrar nesse clima barroco. O barroco ele traz essa questão muito rebuscada, né? Tanto na música, quanto na arquitetura, quanto na pintura, na escultura e automaticamente nos textos também. O barroco ele não é só um período literário, ele é um movimento artístico que engloba todas essas artes que eu falei para vocês, inclusive arquitetura, não sei se eu já tinha falado. Mas para a gente entender a literatura barroca, acho importante a gente passar um pouquinho por essas outras artes, porque fica mais claro o porquê que se escrevia da maneira que se escrevia o barroco. Que não é uma maneira muito simples, não. É muito detalhe, é muito rebuscamento. Porque o homem barroco, o artista barroco, ele tem que demonstrar o que ele está sentindo. E o que ele está sentindo é uma confusão danada. É um ponto de interrogação. Porque pensem só, o homem ele tinha acabado de se dar conta que ele era um ser racional. Renascimento. Ele não precisava mais da igreja ou dessas crenças para dar conta do que ele pensava. Ele tinha percebido que a ciência e que o seu pensamento traziam as respostas que ele precisava. É óbvio que a igreja, a religião, não gostou de perder esse fiel. Porque no momento que se perde o fiel, vai se perdendo o poder. E todo mundo quer poder. Então, a igreja esperta tentou dar um jeito de reconquistar esse cara. Por isso que a gente tem a reforma protestante do Martinho Lutero na Alemanha e nós temos a Contra-Reforma da Igreja Católica. Por quê? Vamos fazer então uma religião diferente, uma reforma religiosa, para tentar conquistar esse fiel, esse cara de novo. Aí vocês imaginem, durante muito tempo, esse homem, ele fica acreditando cegamente na igreja, pensando em Deus como centro de tudo, e de repente, com o passar do tempo, ele vai percebendo que ele é um ser pensante, racional, e que ele consegue encontrar as respostas. Estamos falando do Renascimento. E de repente aparece a igreja de novo, com ideias novas de religião, dizendo, não, mas a gente pode tentar um meio termo, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido. Esse homem, ele fica endoidecido, ele fica em dúvida. Meu Deus, o que eu faço? Acredito de novo nessa questão da religião ou continuo seguindo, né, o meu pensamento, a minha racionalidade? Pô, entra um ponto de interrogação aí no meio. E é esse ponto de interrogação que o barroco demonstra na arte e na cultura. Porque ele vai demonstrar o que o homem está sentindo neste momento de sem saber o que fazer, digamos assim. Então, vejam que o momento ele é muito tenso, né? E as obras todas vão tentar demonstrar esse momento tenso. Não basta eu dizer, estou passando por um momento difícil. Eu preciso fazer o leitor, a pessoa que vai consumir a minha arte, perceber essa tensão no ar. E para conseguir fazer isso, não basta eu falar. Eu tenho que fazer ela sentir. Então, eu vou fazer obras extremamente rebuscadas, eu vou fazer uma música que tenta expressar essa minha emoção, né, esse meu sentimento. A arquitetura vai ser extremamente detalhista, que até cansa o olho, porque é muito ouro, ela é mais escura, né? Caravaggio vai trazer as suas pinturas com luz e sombra, porque como o homem está se sentindo, volta para a luz, está na luz com a sua inteligência ou volta para a sombra? Então, há um porquê das obras serem desse jeito, tá? No Brasil, isso acontece em atraso, até porque no Brasil a gente está falando em 1600, e nessa época o Brasil ainda estava muito precário na questão de urbanização, enfim. Fazia 100 anos, né, do quinhentismo,
Mas o Brasil não tinha mudado muito. Inclusive, tem um filme muito interessante para mostrar esse contexto, que ele se chama Desmundo. Ele tem na íntegra, no YouTube. É o único filme que tem com o português da época. Então, eles falam português da época. Inclusive, ele é legendado, o filme, por conta disso. É uma obra bem pesada, tá? Mas é interessante, não é nenhum best-seller, óbvio, mas é bem interessante verificar como que era o contexto, como que era o Brasil naquele momento, como que eram as cidades que a gente tanto fala, né? O Desmundo, ele conta a história das virgens, né, das meninas que moravam com as freiras em Portugal e que eram trazidas para o Brasil para casar com os homens que aqui estavam. Então a gente vê assim como era o contexto da mulher, o que elas passavam, meninas muito jovens, né? Não querendo casar, não querendo ter um relacionamento e são obrigadas a isso. Então mostra a crueldade, né, da época em relação a essa situação também. É um bom filme, pelo menos vejam algumas imagens para conseguir entender esse ambiente do barroco aqui no Brasil, tá bem? A gente, além da literatura, na verdade a literatura ela vem um pouquinho depois até, a gente vai ter as manifestações barrocas na arquitetura, principalmente na Bahia e em Minas Gerais, por conta do ouro, né? E a gente vai ter na arquitetura e na pintura o Aleijadinho, que é o artista mais famoso, assim, da época. A gente vai ter na pintura o mestre Ataíde, que fez, assim, naves de igrejas, coisas assim, com muito detalhe. E a música, o que a gente começou, então, esse vídeo hoje, que era o José Joaquim Américo, Lobo de Mesquita, tá bem? Então, o que a gente tem que entender do barroco no momento inicial é o rebuscamento, é a tensão no ar, é o não saber, é o conflito que o homem está, e ele precisa demonstrar, colocar para fora esse conflito que ele sente. E esse colocar para fora, ele escolhe então a sua obra artística e faz tudo com muito detalhe, com muita atenção, com muita ornamento mesmo, para demonstrar isso tudo. E na literatura vai seguir essa mesma tendência. Então vai ser uma literatura cheia de figuras de linguagem, porque tá tudo difícil. E se o homem está se sentindo num momento difícil, ele precisa fazer uma literatura difícil também, complexa. Não basta eu dizer, estou passando por um momento ruim. Isso é muito simples. Eu tenho que fazer o leitor sentir este momento complexo, tá? Então, o início do barroco é esse. Na sequência, falo mais sobre. Um beijo, boa semana.